Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. A Igreja Tal da Graça, ela não é uma organização religiosa, não é uma instituição religiosa, ela é tão somente um ambiente de meditação do Evangelho de Cristo da forma mais simples. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36, que diz: Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a liberdade que... Qual é a diferença da liberdade de Cristo, né, para a liberdade que muitos hoje empregam, para muitos hoje anunciam e até mesmo que muitos hoje afirmam que sejam a liberdade de... Quando nós olhamos para a liberdade que Cristo oferece, muitas das vezes se torna até meio constrangedora, olhando para uma realidade cujas pessoas julgam ter o conhecimento da liberdade. Cristo, quando veio a esse mundo, ele veio dar ao seu povo, ao povo de Israel, uma interpretação acerca da lei, de como eles deveriam viver. E nessa interpretação, Cristo levou os homens da sua época, levou seus irmãos, seus concidadãos, a um entendimento acerca de algo mais profundo do que propriamente a lei escrita, propriamente de um código, né, de um conjunto de códigos de leis e normas. Cristo levou os homens daquela época a uma reflexão sobre o sentido, significado mais profundo, o porquê, a causa da existência da sua lei. Ele levou os homens a entender a lei de uma forma não apenas meramente técnica ou mecanizada, mas levou o seu povo a entender a lei da forma prática. A praticidade da lei, como eles poderiam usá-la no dia a dia, dentro da sua convivência. E como essa liberdade de Cristo nos atinge, né? Como a liberdade de Cristo ela pode ser percebida, vista de uma forma bem clara e simples no mundo gentil, no mundo não judeu, no mundo não israelita. O apóstolo Paulo fala acerca da consciência. O apóstolo fala de uma renovação de consciência. O apóstolo Paulo, assim também como o apóstolo João, eles falam de uma consciência, uma boa consciência para com Deus. E o que seria a liberdade de Cristo para nós, gente? A liberdade de Cristo em nós é a capacidade que nós temos de perceber o mundo da forma como ele é de fato. É entender a relação entre semelhantes, é entender o sentido do respeito, o sentido da coisa certa, o sentido do fazer o que é correto. É perceber que esta verdade de Cristo, essa liberdade de Cristo já existe dentro de cada um de nós. O problema é que muitas das vezes nós não a exercitamos da forma correta. Ser livre em Cristo não significa fazer todas as coisas e achar que tudo está certo. Ser livre de Cristo também não significa se prender a um conjunto de dogmas ou um conjunto de regras das quais muitas das vezes não condizem com aquilo que Cristo fala. Ser livre em Cristo não é levar uma vida de libertinagem. Também não é levar uma vida de completa negação da existência. Cristo nos ensina a viver o meio termo. Cristo nos ensina a viver no equilíbrio. Cristo nos ensina que eu não devo ser demasiadamente justo e também não devo ser demasiadamente ímpio. Cristo nos coloca no centro. E o que está no centro? É julgar todas as coisas de uma forma sóbria, é olhar para todas as coisas não com um olhar recriminante, mas com um olhar de uma percepção de que tudo está diante de nós, mas cabe cada um de nós ter a liberdade de julgar todas as coisas, estabelecer o que é certo e o que é correto para as nossas vidas, com base naquilo que Cristo ensina como preceito de vida. A liberdade em Cristo significa que eu tenho acesso, livre acesso a todos os lugares. A liberdade em Cristo significa que eu tenho, a partir de agora, a consciência e o entendimento de saber o que é bom, o que é ruim para mim. A liberdade em Cristo é ter a maturidade suficiente para perceber a vida. E percebendo a vida,
entender as diversas facetas dela. Estar livre em Cristo significa ter uma paz interior, ter consciência do que eu sou, é entender não apenas o propósito da minha existência, mas entender o sentido real da minha existência. As pessoas procuram muito propósitos, as pessoas procuram muito significados, as pessoas caçam desesperadamente um sentido para a existência. E é interessante que essa busca por um sentido, por um significado, ela se perde em meio à avassaladora e constante movimentação da existência. Eu só vou entender a vida quando eu vivo a vida. Eu só vou encontrar um significado para ela quando eu, nesse meio de relacionamentos, me percebo como um ser existente, participante da existência do outro. Às vezes a gente procura tentar de todas as formas achar um conceito para a existência, um conceito para a vida. E o melhor conceito que nós podemos encontrar, não posso nem dizer que seja um conceito, mas é a vida prática, é o que Cristo fala. Quando ele disse o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, ele está querendo dizer, olha, é o seguinte, observa aquilo que eu ensino, observa os meus ensinamentos. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos o trato de para cada situação da existência. E essa percepção diferenciada de Cristo nos ensina uma lição importante. Quando o endemoniado gadareno foi liberto, ele queria seguir a Cristo. Cristo não quis que ele seguisse, ele quis que ele fosse para os seus. Quando ele cura a filha daquela mulher cirofenícia, aquela mulher não esboça nenhum sentimento, nenhum desejo de o segui-lo. Mas ele volta para os seus, volta para o seu povo com um coração alegre, testificando aquilo que Cristo fez na sua vida. Às vezes eu fico observando as pessoas correndo para os templos, para as igrejas, buscando um significado para suas vidas, buscando um sentido para a sua vida, e esquece que o significado e o sentido eles só vão existir quando eu de fato vivo. Eu, quando olho para algumas situações, eu às vezes fico com um sentimento, às vezes, de dó, de piedade, de misericórdia para com as pessoas que correm para as igrejas na busca de um significado para a sua vida, na busca de um sentido para a sua vida. E muitas das vezes elas se frustram porque elas não vão encontrar nas igrejas o significado para as suas vidas. Eles só vão encontrar o significado, o sentido, o porquê da sua existência quando eles começam a viver de fato a existência. Quando eu atribuo a um terceiro a obrigatoriedade de direcionar a minha vida, eu estou simplesmente me eximindo, estou assumindo o papel daquele trabalhador que, quando recebeu um talento do seu senhor, em vez de trabalhar o talento, não, ele enterrou. As pessoas, quando entregam nas mãos de um terceiro a sua existência, eles simplesmente estão entregando nas mãos dos outros o seu talento. E os outros não vão saber o que fazer com ele. E aí ele acaba sendo enterrado. A liberdade de Cristo é uma liberdade que transcende, todos os aspectos da minha vida. É a maturidade propriamente dita. É o ser maduro. E quando nós olhamos para as palavras dele e entendemos dessa forma, nós passamos não apenas a observar, mas a... É triste quando nós olhamos pessoas entrando nas igrejas, entrando nas congregações, buscando não um auxílio, uma ajuda, no entendimento da vida, para que ele possa viver de fato, mas buscando, se escondendo por detrás das religiões, das igrejas, se escondendo para que, estando ali, ele possa, de uma forma paliativa, ter uma perspectiva de vida. Alguém nesse momento deve estar pensando o seguinte: quer dizer que
Tu está querendo dizer que as pessoas não devem ir mais à igreja? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você procura as igrejas apenas para tentar fugir da tua própria realidade, e tu busca as igrejas para tentar entregar a solução do problema de sua vida na mão de um terceiro, sinto muito, mas você vai se frustrar. Porque vai chegar um momento nessa convivência em que a outra pessoa não vai suportar mais carregar o peso da tua existência. E aí, quando você perceber que aquela pessoa está deixando de lado a tua existência, você vai se revoltar com ela, vai se frustrar. Você vai sair dali pior do que você chegou. As pessoas buscam as igrejas como uma forma de fuga da realidade. Elas buscam as igrejas não pela palavra, mas numa tentativa de solucionar o problema imediato de sua vida. O imediatismo falado. E aí que está o grande problema. E que vai justamente no sentido contrário do que Cristo fala. Pessoas vão para as igrejas buscando liberdade, mas acabam encontrando escravidão, porque percebem no conjunto de códigos e regras daquela instituição um sentido diferente de liberdade. Eles acabam por negar a sua própria existência, passam a seguir um conjunto de regras e normas que muitas das vezes não fazem sentido nenhum para sua existência. E seguindo esse conjunto de regras e normas, eles não conseguem se perceber e nem perceber a presença de Cristo. A liberdade de Cristo não nos dá o direito de viver uma vida dissoluta, mas também não nos dá o direito de viver uma vida escravizante. O que Cristo quer dizer com "o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres", significa que a nossa visão de mundo, visão de realidade, a nossa percepção quanto a nós mesmos, já não vai ser uma percepção criada por terceiros. Já não vai ser uma visão de mundo criada por terceiros. Eu não vou existir ou subsistir dependente dos outros. Eu vou ter a minha própria forma de pensar, de entender, de perceber o Evangelho da Graça, de viver esse Evangelho da Graça, de experimentar a graça em minha vida, de uma forma simples, objetiva, direta e, acima de tudo, livre. Livre de todos os conceitos e preconceitos, livre de todas as impressões, todas as cargas somáticas que muitas das vezes as pessoas acabam recebendo simplesmente porque estão buscando em um determinado lugar aquilo que está justamente dentro de cada uma delas. A liberdade que Cristo nos oferece é de vivermos a vida, de vivermos a graça e o Evangelho aqui fora, no dia a dia, uns com os outros, aprendendo com os nossos erros e com nossos acertos. Por isso que quando Cristo diz que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, por causa de justamente disso. Porque temos, uma vez que vivemos o Evangelho da Graça, temos a nossa consciência, nossa mente, nosso pensar modificado, transformado, renovado por meio de Cristo. A liberdade de Cristo muitas das vezes passa longe da liberdade de muitas instituições que se julgam ser casas de Deus, igrejas de Deus, corpo de Cristo. Quando você percebe um lugar onde estabelece regras e normas que aprisionam, que trazem sobre a pessoa uma carga negativa, psicológica muito forte, significa que ali não está a presença de Deus. Eu falo isso com toda a segurança do Evangelho, toda a certeza que o Evangelho me dá acerca do que vem a ser liberdade de Cristo e liberdade religiosa, assim religiosa
entre aspas. Porque Cristo nos dá a liberdade de vivermos a graça da forma mais simples. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.